comecei com o Cola da Preta e ele nem sequer era Cola da Preta, né? Hoje é o nome do meu projeto artístico, assim, que engloba todas as minhas produções. Mas eu já comecei com o percalço de não existir, né? Eu tinha pensado e não ficou disponível no Instagram, então acabou que, enfim, né? Eu tive que passar um tempo com outro nome para depois firmar essa minha identidade. Então eu acho que de tudo mesmo, assim, esse foi uma das primeiras coisas que me fizeram ficar um pouco desestabilizada. Poxa, será que vai existir credibilidade nesse projeto se ele já começou com um nome que não era o real nome que eu queria que fosse, né? Que eu tinha idealizado, pensado, enfim. E o primeiro passo foi essa ideia de tipo assim, poxa, eu quero que as pessoas aceitem minha arte e compreendam qual é o intuito dessa arte, né? Que é de realmente, enfim, apresentar pessoas pretas para o público e debater essas questões de uma forma bem incisiva mesmo, né? Tipo, a gente não tá vendo o que tá acontecendo diariamente com a juventude, enfim, com o povo negro que não tem acesso pleno à educação, à política, ao mercado de trabalho. Então, esse foi o primeiro passo, né? De ganhar essa força e dizer assim, poxa, eu cheguei para fazer isso, entendeu? E aí, com o tempo, eu acho que, assim, uma série de situações que aconteceram, como até mesmo eu falei, né? Em relação a uma série de publicações minhas serem denunciadas, pessoas me procurando no meu direct para falar, poxa, eu acho que isso foi ridículo, sua arte não tem credibilidade nenhuma. E foram coisas que, com o tempo, né, eu acho que, tipo assim, o Cola da Preta, ele tanto me ensinou muito sobre o que eu queria fazer, sobre qual arte eu queria construir, e ao mesmo tempo eu aprendi muito com ele e hoje eu consigo levar conhecimentos que, enfim, foram iniciados daí. Mas eu acho que até hoje, enfim, o grande ponto é isso, é de você conseguir essa adesão, até mesmo assim, na sua cidade, com o seu grupo de amigos, com pessoas que dizem, não, mas eu me importo, entendeu? Com a questão do negro, com a questão do racismo, mas para além disso, enfim, ficam numa bolha, na inércia. Então eu acho que essa legitimidade, dizer assim, poxa, minha arte representa, né, que eu acho que é o mais importante que eu busco, assim, pessoas negras chegando até mim, me sinto representada, né? É muito importante isso que você faz, até porque é um debate que, enfim, não é nem de perceber, poxa, eu quero a atenção do meu público, mas eu quero também, com isso, mudar a vida das pessoas, né? Dizer assim, poxa, eu posso ajudar alguém com isso, enfim, despertar o conhecimento, e por aí vai. Então, eu acho que isso, enfim, é o ponto primordial para mim, sabe? De conseguir cativar, de realmente trazer esse objetivo e conseguir firmar ele pouco a pouco, né? Aonde eu vou, seja no meu bairro, na minha escola, onde eu trabalho, que foi também uma questão muito pessoal, sabe? Eu digo pra todo mundo, o Cola da Preta, por mais que eu morra de vergonha, o povo, sua arte é linda e tal. E eu fico, obrigada, mas super tímida. Sendo que eu acho que o meu ponto, assim, conceitual mesmo foi quando eu decidi parar um momento da minha vida e dizer assim, eu preciso começar, tipo, ler mulheres negras, tipo, conhecer mais o trabalho de, enfim, pessoas negras, até mesmo daqui, né? Eu acho que até grande parte dos amigos que eu fui adquirindo na minha vida aqui em Mossoró me despertaram muito para isso. Então, comecei fazendo o quê? Comecei com Jamila Ribeiro, Carolina de Jesus, enfim, mulheres que trazem, né? A própria Marielle, que para mim até hoje é uma questão muito mal resolvida, que, enfim, muitas das minhas artes eu busco até mesmo trazer esses gritos de questionamento. Poxa, até hoje, entendeu? Ninguém fala sobre isso. Parece que, enfim, nem aconteceu. E aí eu creio que a minha referência principal, né, conceitual inicialmente, foram, tipo, essas grandes mulheres que escrevem, que, enfim, traduzem suas vidas, suas experiências, suas vivências com muito ensinamento, né? Como é o caso da Carolina de Jesus, que eu digo assim, que é a minha maior referência para qualquer coisa, sabe? Na minha vida e o Cola da Preta também, né? E principalmente numa perspectiva, eu acho que com o tempo, que enfim, foi um trabalho que eu fui pensando, fui construindo, né? É o de fazer também uma referência muito forte e apoiar o trabalho de, enfim, outros artistas negros, né? De tipo, vi um fotógrafo massa no Instagram, amei sua foto, entendeu? Amei suas produções, posso usar a sua imagem? E aí, tipo, desenvolver realmente uma parceria. E aí, com o tempo, né? Que o Cola da Preta tem menos de 1 ano, mas, enfim, foi um grande presente pra mim, eu acho.
Eu creio que, tipo, essas referências elas vão se construindo com o tempo, né? Eu acho que, enfim, até mesmo uma série de artistas moçoroenses são referência para mim, né? Nesse sentido, assim, de, poxa, quem são as pessoas que até mesmo estão perto de mim, entendeu? Que fazem esse debate, que tem essa história, né? Esse peso artístico mesmo de trazer uma série de questões, eu acho que sobre a negritude, e que para mim se tornam, sim, grandes referências. Mas eu acho que, de início, quando eu pensei, né, foi lendo O Quarto de Despejo, e aí disso veio surgindo, assim, Carolina de Jesus foi abrindo os caminhos, né, para, enfim, uma série de inspirações. Vixe, eu acho que minha primeira rede de aliança foi eu mesmo, né? Mas aí com o tempo, tipo assim, meus amigos, eu acho que eles foram primordiais, né? Principalmente assim no sentido de até mesmo assim ver de onde eu comecei, que foi na verdade maio do ano passado, 2020, pandemia. Eu disse, não, eu preciso de arte para sobreviver, entendeu? E tipo, foi uma coisa que eu fui aprendendo pouco a pouco. Eu disse, sempre, porque eu na verdade sempre fui poeta, sempre fui meio tipo assim também escritora, eu sempre gostei muito de escrever e também desenhava. E eu disse, vou me aventurar nas colagens, né? Eu sempre gostei muito daquela vibe surrealista, dadaísta, pega um negócio ali, junta e faz uma coisa aí que tem uma expressividade assim muito forte. E aí por isso que eu comecei a fazer as colagens. Então eu acho que minhas primeiras redes de apoio realmente foi tipo assim, um amigo que conhecia, né, que já, enfim, trabalha com design, trabalha com comunicação, eu chegar, ei, aí, o que é que você acha desse trabalho, né? Não é à toa que minhas primeiras experiências, assim, com esses materiais digitais que eu trabalho foi com um amigo meu, né, que eu, tipo, vi ele fazendo uma arte, ele também não é profissional da área, e me ensinou, assim, horrores. Então eu disse, poxa, isso é muito massa, eu vou começar a fazer. E fui fazendo, né? Então, assim, com certeza eu acho que minha mãe também e meus amigos foram essa primeira rede que esteve aqui comigo e disse, não, bote fé que vai dar certo, entendeu? Você vai evoluir nisso, e era uma coisa que eu gostava. Então, eu fazia uma colagem, passava o quê? 5 horas sentada no computador testando, botando e... Enfim, eu acho que esse meu processo de parar, né, para esse fazer artístico, me junto com essa rede de apoio, me levou para, enfim, esse processo que eu acho que, enfim, só melhora, tanto para mim quanto nas minhas produções, né? Pelo menos eu tenho essa visão, assim. E aí, com o tempo, outras redes vieram, né? Uma série, por exemplo, de artistas nacionais, independentes também, periféricos principalmente. Poxa, queria muito que você fizesse a capa do meu álbum. Então, pouco a pouco, eu fui conhecendo uma galera muito massa. A gente já tem, por exemplo, um projeto para, enfim, espalhar a lambe do Cola da Preta em São Paulo, Santa Catarina. E, enfim, são pessoas que, pelo acaso, né, e também pelo processo, a gente tá ali diariamente no Instagram. Então, a pessoa vem, fala com você, poxa, achei sua arte muito massa, vamos fazer um rolê junto. E aí, com o tempo, né, foi rolando, enfim. Já saíram algumas capas, e aí pessoas de tipo São Paulo, que foi um rapper que lançou o primeiro single dele, fiz a capa, depois já saiu um álbum, e por aí vai. E aí, para além disso também, né, uma parceria assim muito massa, é realmente essa que eu já coloquei no sentido dos fotógrafos. Eu gosto muito também de apreciar, não sei nada de fotografia, mas assim, eu acho muito bonito, assim, tenho um interesse, entendeu, de algum dia, poxa, tipo também, sei lá, de produzir minhas próprias fotografias para fazer minhas próprias colagens com pessoas que eu quero, com temas que eu acho que eu preciso ainda tocar nesse Instagram. Então, foi muito um conjunto de tudo isso, né? E fora também alguns coletivos, enfim, de rap, população em situação de rua, né? Eu, bem feminista antiproibicionista, eu digo, galera, vamos trazer colagem, entendeu? Porque, enfim, a gente lida diariamente com mulheres, enfim, esposas de presidiários, e que tipo, você vê, a maioria daquela galera é negra, então também levar arte para essas pessoas é muito importante. E aí, pouco a pouco, eu vou tentando, né, fazer esses contatos. Eu acho que é interessante falar sobre isso, então vou correndo atrás mesmo, assim, sabe? No sentido de agregar essas pessoas que eu acho que podem tanto me ensinar, né, quanto construir uma coisa muito massa com a proposta do meu projeto, né, assim, artístico.
como foi o caso de Edgar, que pra mim é um dos maiores caras, entendeu? Edgar, o novíssimo Edgar, que é um artista, um multiartista, né? Um rapper, enfim, de São Paulo. E aí o cara, enfim, faz uma coisa que eu acho que é única, ninguém consegue mais fazer o que ele faz com as músicas dele. E para além disso, que trabalha com moda sustentável para pessoas negras, que, enfim, tem trabalhos com crianças, que eu disse, poxa, cara, eu vou falar com o Edgar. E, enfim, ele foi super humilde, foi super aberto, a gente teve um bate-papo incrível. E, assim, até hoje a gente conversa. Aí ele, poxa, você viu aquilo da minha música, o que é que você achou? É muito massa isso, então eu acho que é uma mistura de tudo isso, né? E aí eu sempre tento não parar nesse processo, tipo, poxa, eu me encantei pelo universo da fotografia, mas eu sempre fico, o que é que mais eu posso procurar? E aí eu acho que a arte é massa porque é esse caminho sem fim, assim, você não volta e ele só melhora. Tipo assim, essas parcerias são muito incríveis. Em relação a isso, né, eu iniciei pegando muito a inspiração da música mesmo, né? Não é à toa que acho que as minhas primeiras colagens, elas foram todas de, enfim, artistas que eu gostava, admirava. E aí, com o tempo, né, eu fui exatamente em função dos processos, né, que eu comecei a passar. De tipo, pessoas chegando no meu direct, tipo, com mensagens realmente ofensivas, que eu dizia, não, poxa, eu preciso trazer algum tipo de imagem, né, assim, poxa, o que é que eu quero transmitir? E aí, depois disso, eu comecei a trazer, né, que foi quando também eu consegui alterar o nome do Instagram, porque eu realmente queria, né, que era o Cola da Preta, e eu disse, não, agora eu vou firmar, para além da música, eu quero também, tipo, pegar inspirações de pinturas. Às vezes, por exemplo, eu tô escutando um podcast, tô lendo uma notícia, eu bem historiadora, já acordo procurando, né? Às vezes eu vejo uma notícia, e daquela notícia, sei lá, uma aldeia indígena foi massacrada pelo avanço do garimpo ilegal. Aí eu já começo a pesquisar, pronto. Fotógrafos, né, que retratam a questão indígena. Procuro os caras, e aí eu já vou dizendo, eu quero fazer uma colagem, porque eu pensei nisso, e o seu trabalho, enfim, casou muito com a minha ideia. E aí eu vou pegando pinturas, até mesmo recortes de notícias. Às vezes já cheguei também a manipular, né, algumas imagens, que foi uma da Mona Lisa, que, enfim, eu transformei a Mona Lisa, né, a pintura, em uma Mona Lisa negra. Cabelo cacheado, enfim, risquinho na sobrancelha, para trazer esses elementos que eu quero transmitir, né? Assim, no sentido de que a arte não é só uma Mona Lisa europeia branca, mas ela também pode ter os ares, né, da galera que, enfim, é o foco do meu trabalho. E aí, tipo, para além disso, eu acho que esses são os 3 elementos principais. Imagens de domínio público mesmo, né, que, enfim, outros colagistas, inclusive, que trabalham com isso, acessam esses bancos de imagens, que são super, enfim, acessíveis para todo mundo. E aí, quando não, é mesmo fazendo esse contato com alguns fotógrafos, já produzi também algumas imagens para, enfim, fazer minhas próprias colagens, né, que são imagens autorais ou de amigos meus, e por aí vai, mas eu acho que são essas principais inspirações, imagens mesmo, aleatórias, músicas, notícias. Também sempre penso assim, como eu sou historiadora, já utilizei recortes de, enfim, fontes que eu pesquiso para fazer colagens, então é muito assim, é muito amplo. Eu acho que eu me encontrei muito porque eu consegui dizer assim, poxa, eu posso pegar um pouco de cada coisa que eu gosto aqui, que me inspira, que me faz pensar sobre isso e coloco lá, né? Vou fazendo esse processo artístico. Então é um pouco de cada coisinha, assim. Acho que sim, eu sempre penso assim, eu sou uma pessoa, por mais que eu reflita muito sobre essas questões, eu gosto de ser muito de boas. Eu acho que tem situações extremas, né? Mas por mais que o foco desse público sejam de pessoas negras mesmo, eu creio que, tipo assim, não, eu quero que tenham pessoas brancas também, que, enfim, queiram aprender, que, poxa, chega muitas vezes e pergunta, mas essa sua colagem, que isso foi bem interessante, inclusive. Foi uma colagem que no dia tinha saído uma notícia, né, de intervenções policiais em favelas do Rio de Janeiro, e coincidiu exatamente com o aniversário, né, de morte da Ágata, que foi aquela menina de 8 anos, né, que foi morta. E aí eu disse, poxa, eu vou fazer uma colagem sobre isso, né? E aí veio uma policial,
né? Quando ela chegou lá no meu... Fiquei nervosa. Mas quando ela chegou lá no meu perfil, uma policial branca, e ela disse, olha, eu achei muito massa e eu quero entender. E eu disse, nossa, que legal, entendeu? Uma pessoa assim, aleatória, do nada, uma policial, morro de medo, né? Fiquei logo nervosa. Mas que, tipo assim, ela disse, ó, eu achei muito interessante, trabalho, e ela era, tipo, se eu não me engano, ela não era do Rio, mas ela era de São Paulo, que também tem a mesma proporção, né? Assim, em muitos grupos de crime organizado, periferias mesmo, bem mais complexas do que a nossa realidade próxima aqui, talvez. E aí ela disse, isso me dói muito. E eu me senti muito representada porque ela tinha perdido uma sobrinha por uma intervenção policial que ocorreu, né? Mas ela era policial. E eu disse, poxa, que incrível. E aí a gente conversou, até hoje a gente interage, fala, né? Enfim, conversa às vezes, ela tipo, vixe, vi isso aqui, me lembrei de você. E eu achei muito massa. Então, assim, por mais que eu quero que pessoas negras olhem para aquilo ali e digam, ah, eu vou no museu, ou eu vou numa exposição, ou eu vou na minha cidade mesmo, na minha praça, e não consigo me ver representado nesses espaços. Então, eu tenho muito essa ideia comigo de dizer assim, poxa, cara, então vem aqui que você vai ver tipo, pessoas pretas nessas colagens, entendeu? Que você, enfim, vai conseguir de alguma forma se sentir representado ali. Mas que de forma alguma esse debate seja, né, enfim, fechado. Eu acho que de forma alguma. A arte ele tem esse poder muito forte que inclusive eu percebi, né, por mais que eu fizesse poema, que eu desenhasse, mas com a colagem e, enfim, a maturidade também, foi um projeto que eu construí já com 22 anos, então são muitas coisas que a gente vem trazendo e vem vivendo que impactaram na construção, né, do que foi o Cola da Preta. Mas eu acho que, tipo, o mais massa, para além de, tipo, você ver uma pessoa que chega e comenta, nossa, que legal, que massa, que feliz, entendeu? A sua crítica, mas é também de ver pessoas que às vezes chegam e dizem assim, que legal, quero aprender com você, entendeu? Ou se não, quero trazer um conhecimento que eu tenho para ali contribuir de alguma forma. E eu acho que é isso, é todo mundo junto e misturado. E tanto é que a colagem para mim é meio isso, né? Pega um pouquinho dali, mistura, fica um negócio muito louco e é para todo mundo mesmo. Eu acho que esse debate ele tem que alavancar para além dessas bolhas que a gente constrói, né, na nossa cabeça. Ah, porque eu sou negro, eu vou, tipo, excluir totalmente uma pessoa que é branca e vou me fechar ao diálogo. Ou porque eu sou mulher, quero matar todos os homens. Não, acho que tem que ser uma coisa, né, mais, enfim, fluida, mais liberta, mais natural mesmo, assim, do nosso processo de evolução como um todo, né, como sociedade, como artista, como pessoa e por aí vai. Eu acho que popular, até porque eu me aproximo mais do povão, né, eu gosto de, tipo assim, debater funk, por que o funk é criminalizado, debater até mesmo rap, né, assim, por mais que eu não tenha tanto conhecimento, mas eu lembro que a primeira vez que eu disse assim, poxa, cara, já sofri isso, foi escutando Racionais. Então, eu acho que tem uma série enfim, pontos que me levam muito mais para esse popular. Eu não quero, tipo, ser uma pessoa que vai fazer uma exposição lá no MASP. Eu quero ser uma pessoa que vai fazer uma exposição na praça do meu bairro, entendeu? Para as pessoas que estão ali diariamente comigo, ou enfim, na minha cidade. Óbvio que eu acho que hoje, até mesmo como historiadora, artista, que às vezes eu digo, será que eu sou artista mesmo? Eu ainda tenho essa insegurança. Mas eu penso muito assim, cara, por mais que tenham coisas gigantes que a gente precise enfrentar, né? Enquanto cidadão, enquanto pessoa que tá aí dentro da sociedade, precisa, enfim, fazer alguma coisa para mudar o que incomoda você, é tipo, às vezes tem uma vizinha minha que tá, enfim, passando necessidade ou que teve uma filha com 16, 17 anos que a minha realidade engravidou e eu hoje estou na universidade. Aí eu penso, poxa, eu poderia ter sido essa menina. Então eu quero ajudar pessoas como ela que no futuro vão continuar sendo vítimas da mesma forma, né? Talvez eu tenha conseguido o quê? Acesso a oportunidades que ela não teve, mas enfim, ela cresceu comigo, ela viveu comigo e hoje nossos caminhos são totalmente diferentes. Então eu quero estar perto do meu povo, né? De quem eu realmente me sinto à vontade no sentido de dizer assim, e não só aqui em Mossoró, mas tipo, de que eu vou em Natal. Quando eu vou em Natal mesmo, né, eu já tava dizendo, eu digo, vamos levar as colagens, entendeu?
enfim, para as Rocas, para o Paço da Pátria, para a Mãe Luísa, porque eu acho que é quem precisa ter conhecimento disso. Então, se eu sou uma pessoa que tenho essa consciência, eu quero que essas pessoas possam se emancipar. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que estar do lado de quem, enfim, realmente passa pelo que a gente passa e que, enfim, você diz assim, poxa, cara, eu posso ajudar essa pessoa, enfim, posso ensinar, posso contribuir, construir junto com ela. Então é isso, sabe? Bem popular mesmo. Bem do povão, assim. Não, então, eu desenvolvi, né, recentemente, eu acho que foi meu primeiro projeto, assim, tipo, dentro do Cola, que foi através do edital, né, pela lei Aldir Blanc e tudo mais, que foi a minha primeira exposição, né, que foi o Cola da Preta, Raízes, Ancestralidades, Lutas e Resistências. E aí, eu acho que, tipo assim, foi um projeto que eu meio que incubei em um dia antes, praticamente, de fechar o prazo de inscrição. E aí eu disse, não, vai ser isso, vai ser uma exposição, né, com as minhas colagens. E aí eu já tinha, na época, produzido aí para uma revista de mulheres negras do Rio, a capa, né, da revista. E aí a minha ideia é de, enfim, trazer uma continuidade disso, do que foi, né, de alavancar muito mais assim mesmo agora para um trabalho para além das redes, mas, enfim, com esses recursos, que eu acho que essa exposição foi um grande aprendizado, né, foi meu primeiro momento assim, preciso pensar algo que seja a cara do que eu quero fazer, a minha cara, a cara do meu trabalho e, tipo, para além disso, enfim, se adequar, né, a esses objetivos que eu pretendo construir com o Cola da Preta. Então, a gente fez a exposição, né, e aí foi nesse momento também que a gente fez a live com Edgar sobre a importância, né, a representatividade de artistas negros, seja no universo da colagem, da música, da moda, que é a vibe dele, né, assim, de trabalho. E aí, tipo, para além disso, eu queria que isso fosse uma continuidade para, tipo assim, agora vamos para a prática, vamos entregar essas revistas que vão estar para chegar aí esse ano, vamos, enfim, tentar fazer rolês nas comunidades aí, com os rappers de Mossoró, com as outras artistas, né, que eu acho que Mossoró é uma cidade muito rica nesse sentido, assim, de terem artistas que pensam negritude de formas mais diferentes possíveis e mais incríveis também, né? E partir para essa prática mesmo, né? Assim, eu acho que é um trabalho que ele já vem conseguindo dar muitos frutos, que eu fico feliz. Eu, às vezes, nem imagino, né? Coisas que vão acontecer, que, enfim, pessoas que vêm falar comigo. E aí, não, agora eu quero viver na pele. Poxa, o Cola da Preta, ele precisa também ser uma coisa que, enfim, se construa nos bairros, entendeu? Nas escolas e por aí vai. Então, eu acho que o único projeto em mente que eu tenho é esse. E às vezes muitas pessoas me pedem, poxa, mas além das colagens, enfim, faça vídeos sobre algum tema, entendeu? Que a gente quer, entendeu? Entender, sei lá. Ou enfim, construir aqui, debater nas redes, faz vídeos. Então, assim, são muitas coisas que ficam borbulhando na minha mente. E aí, com o tempo, eu acho que eu sinto muito, né? Tanto é que eu tenho muitos amigos publicitários, enfim, fazem comunicação. E aí, eu digo, eu fico impressionada como vocês conseguem, tipo, trabalhar, fazer 20 artes num dia. Porque pra eu fazer uma arte, eu vou, tomar um café, vou respirar, vou escutar uma música, vou ver coisas, entendeu? Pra poder, enfim, sair, né? Surgir, ser criado. E aí, então, eu acho que, enfim, para além disso, né, desse processo artístico meu, que já é bem meu mesmo, assim, toda vida vem uma invenção da minha cabeça, eu acho que é levar isso para além dos muros da internet, sabe? É conseguir, tipo, produzir essas mudanças reais, até mesmo nessa colagem de lambe, porque pode ter lambe aí, me chame que eu vou colar, assim, eu adoro esse diálogo que a gente faz com o urbano, com a cidade mesmo, né? Porque, enfim, a cidade ela não é pensada para todo mundo, então eu quero que as minhas ideias consigam ir, de alguma forma, mudando essa perspectiva e aí a gente vai transformando, vai construindo, vai lutando e vai despertando, né, essa consciência das pessoas de uma forma que eu acho que é incrível. Eu acho que a arte fala muito, entendeu? Eu sempre, desde criança, amei arte. Ficava pintando dentro de casa, então sempre foi uma coisa que eu tive uma ligação muito forte. Então, não existe na minha cabeça a forma mais incrível, enfim, de você ir produzindo
essas mudanças sociais. Que a minha primeira colagem, por mais que eu pensasse, eu disse, não, vou começar esse projeto. Mas ela aconteceu, tipo, muito do nada. Não foi nada específico, entendeu? Que me motivou. E aí, eu lembro que foi a colagem de MC Tá. E aí eu disse, não, massa, ficou um trabalho legal. Eu bem assim, né? Iniciante, ainda tentando. E aí, quando eu vi, ela repostou. Eu disse, não. E aí eu disse, bicho, vou continuar. E aí fui criando gosto. Não vou mentir, né? Por mais que eu não seja uma profissional do design gráfico, que é uma coisa que eu até, às vezes, fico meio assim, incomodada. Tipo, poxa, será que, enfim, eu tô ocupando um espaço que não é meu? Mas, para além disso, tipo, hoje eu estudo muito, né? Para, enfim, melhorar nesse processo evolutivo. Busco inspiração de outras pessoas, né? De, enfim, outros colagistas que eu acompanho, que eu gosto do trabalho. Até mesmo de conversar, a gente até tem grupos que às vezes a gente para um domingo à tarde, não, qual foi sua inspiração de hoje? E aí vai fazendo essas trocas. Então, eu acho que assim, a quarentena foi, na verdade, eu digo, é um presente pra mim, né, esse projeto, assim, por tudo que eu não esperava que ele fosse gerar e que ele gera, assim, de uma forma bem impressionante mesmo. E aí, eu acho que, enfim, foi o grande despertar, foi ali que eu disse, não, de forma alguma, tanto é que eu avalio, enfim, eu odeio o coronavírus, mas eu acho que 2020 foi um dos melhores anos nesse meu processo, assim, de artista mesmo, né? No sentido de ir me reconhecendo pouco a pouco dentro desse espaço. E por aí vai, eu acho que só tem a melhorar, né? Eu espero que com o tempo isso também venha me dando cada vez mais frutos, não somente para os outros, mas eu acho que a mudança, ela também começou principalmente em mim, né, de ver essas situações de uma outra perspectiva, de uma outra forma e, acima de tudo, aprender muito. Né? Eu amo aprender. Se eu pudesse, eu estava aprendendo tudo que eu podia. Então, eu acho que é bem isso. Eu acho que isso é muito pessoal, né? Não sei se é porque, enfim, comigo foi muito pessoal. Mas eu acho que, bicho, é, acima de tudo, você conseguir quebrar as barreiras dos seus principais medos. Porque diz assim, eu conheço muita gente que, enfim, cantava na escola, ou atuava na escola, ou enfim, até mesmo escrevia, e até pela pressão da sociedade, que é uma coisa que eu tento me libertar sempre, não é porque eu vou ser professora e eu pretendo continuar fazendo isso, que, enfim, eu vou estar, né, me destoando desses padrões sociais, dessas coisas que, enfim, todo mundo tenta colocar na nossa cabeça. Mas é de realmente quebrar essas barreiras dos nossos medos até internos e externos, no sentido de tipo assim, cara, eu sou uma aprendiz, então eu quero ser cantor, eu quero ser, enfim, sei lá, pintor, escultor, artista, né, que enfim, queira ser. Mas de pensar assim, de que você precisa estar dentro de um processo de aprendizado constante, né, e de dizer assim, eu tenho uma relação com a minha arte, que eu acho que isso é muito íntimo, de artista para artista. Não é à toa que é tão massa, às vezes, você ter um contato, porque você diz, poxa, cara, eu que olho de fora tenho uma visão sobre o que você faz, mas a pessoa já tem, tipo, uma outra construção, e aí, tipo, essa coisa que tá por trás das telas, ela é muito interessante, assim, no sentido da inspiração pessoal mesmo, né, que motiva as pessoas a fazerem isso. Mas eu acho que é, acima de tudo, se colocar nesse lugar de aprendizado, no sentido de dizer, poxa, a minha arte também vai me ensinar sobre o que é fazer arte, né? Sobre, enfim, quais são os meus objetivos, quais são as minhas metas e, acima de tudo, arriscar. Eu acho que, enfim, a gente não aprende se a gente não erra. Todo mundo vai errar em algum momento, todo mundo vai se sentir desestabilizado em algum momento, vai dizer assim, poxa, será que eu realmente estou conseguindo atingir quem eu quero atingir? E é bem aquela visão, não de ser good vibes, que tudo tá lindo e maravilhoso, mas de dizer assim, ter uma mentalidade positiva e uma visão positiva de que até mesmo essas coisas que às vezes incomodam a gente, no sentido do fazer, né, de enfim, expressar a nossa arte, é poder perceber que aquilo também, né, é o que lhe emancipa, é o que lhe, enfim, lhe impulsiona em algum momento no sentido de produzir e de fazer coisas novas, né? Para, enfim, ir dentro desses altos e baixos, né? Mostrando realmente o que você quer mostrar.
e se libertar acima de tudo. Quero ser artista, eu vou ser artista. E é isso, eu acho que é um espaço de constante, como é que eu posso dizer? Constante ligação consigo mesmo, sabe? Eu mesmo, né? Como eu falei, eu fico às vezes, não, será que eu sou artista? Eu vejo uma arte tão massa, eu digo, minha arte não chega nem aos pés disso, mas é tudo muito, enfim, particular, é tudo muito diferente. Então, de alguma forma, essas coisas que vão acontecendo, essas vivências, vão lhe ensinando, né? Para além de tipo, parar, vou aqui fazer minha colagem, mas às vezes o contato que você tem com alguém, e isso é incrível, tipo, isso, se libertar e faça a sua arte mesmo, que enfim, eu acho que tem espaço para todo mundo e todo mundo tem uma forma muito própria de como ver o mundo, de como ver, né, assim, as suas expressões e seus sentimentos de dentro para fora. Então, eu acho que é muito isso.